Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluninho. Tudo bem com você? Tranquilo aí? Hoje, então, chegou a hora de falarmos dele, Adam Smith. Beleza? Preparado aí? Vamos que vamos, gente. Olha, na nossa última aula relacionada à ciência política, nós vimos John Locke, certo? Conforme conversamos aqui, John Locke era o último dos autores contratualistas que iríamos ver, porém, ele é o primeiro dos autores do liberalismo, certo? Dessa sequência, John Locke barra Adam Smith, certo? Então, se John Locke, gente, é considerado, conforme nós vimos ali atrás, na nossa última aula, quem não viu, entra aí no YouTube, dá uma fuçada lá e pega essa aula, tá? Se nós vimos que John Locke era o pai do liberalismo político, nós vamos ver agora que Adam Smith é considerado por muitos, né, como um dos principais responsáveis pelo liberalismo econômico, certo? Vamos tentar entender aí como que é esse rolo todo? Vamos que vamos, gente. Então, gente, ó, o Adam Smith, ele nasceu em 1723 na Escócia, nessa cidade aqui, Kirkcaldy, acho que é assim que fala. É escocês, obviamente. Ele foi batizado pela mãe na igreja anglicana, lembrando que é muito forte a igreja anglicana no Reino Unido, porém na cidade onde nasceu, não necessariamente, tá? E, aliás, ele era órfão de pai, né? O seu pai faleceu antes do seu próprio nascimento, ok? Aos 14 anos de idade, portanto, o Smith foi na Universidade de Glasgow. E lá, digamos assim, ele foi bastante influenciado por seus professores. A gente vai ver um em específico daqui a pouco. Ele estudou bastante sobre liberalismo clássico, direito natural e economia política, certo? Então, foi muito importante a estadia dele na Universidade de Glasgow para ele formular as suas teorias. Aliás, foi mais importante ele em Glasgow do que na própria Oxford. Ele foi, posteriormente, ele ingressou em Oxford, porém, não é incomum você pegar diversas críticas que Adam Smith tinha a Oxford, certo? Então, posteriormente, inclusive, o Adam Smith chegou a ser professor em Glasgow, certo? Portanto, a formação intelectual de Adam Smith deve-se muito a esta universidade, certo? Falando mais um pouquinho, né, sobre a vida dele, bem rapidamente para nós entrarmos na sua parte teórica, depois de Oxford, né, ele voltou para a Escócia lá em 1746, onde, exatamente, um pouquinho depois, foi professor da Universidade de Glasgow a partir de 1750, ok? As palestras de Adam Smith eram muito populares, né? Principalmente porque ele fazia um debate muito interessante, onde ele combatia a visão econômica que prevalecia até então, que era a visão do mercantilismo, que nós vamos conversar com um pouco mais de calma daqui a pouquinho, certo? Outra coisa importante, ele foi tutor do Duque de Buckingham em 1764, e, aliás, foi esse duque que, posteriormente, né, conseguiu um emprego como comissário da alfândega escocesa de Edinburgh em 1778, emprego esse que Adam Smith manteve, inclusive, até o seu falecimento, certo? Então, de maneira bem curta e rápida, esses são os principais fatos da vida de Adam Smith. Agora, vamos conversar rapidamente sobre algumas das influências teóricas de Adam Smith. Uma grande influência teórica dele é esse cara aqui, ó, Francis Hudson, de 1694 a 1746. Né? Ele não é, assim, um autor muito conhecido, né? O mundo afora, porém, um detalhe muito importante é que ele foi professor do Adam Smith lá na Universidade de Glasgow e acabou
tendo uma grande influência na própria obra do Adam Smith, certo? Ele era um filósofo irlandês, portanto, foi professor de filosofia moral na Universidade de Glasgow. Inclusive, mais para frente, o Adam Smith acabou substituindo esse professor na cadeira de filosofia moral lá da universidade. Tá? A obra mais importante dele é justamente uma que fala sobre esse sistema moral na filosofia, de 1755, mas assim, o que de diferente, né? O que ele influenciou o Adam Smith? Porque, na verdade, gente, até então, a economia não era considerada, digamos assim, uma disciplina autônoma. Pelo contrário, a economia fazia parte desta filosofia moral que o Francis Hutton lecionava lá na Irlanda. E esse filósofo, ele acaba expondo na sua obra ali conceitos muito interessantes sobre teoria econômica que posteriormente o Adam Smith vai utilizar. Então, ele fala bastante sobre preço, mercado, e é muito claro de enxergar na obra dele também uma influência do liberalismo, ok? O Adam Smith, gente, nós já conversamos sobre isso, não é que ele criou o liberalismo econômico, muito pelo contrário, né? Nós vamos aprender daqui a pouco, aliás, que o liberalismo era algo que no século XVIII já estava palpitando ali na sociedade, certo? Agora, foi, claro, o Adam Smith conseguiu sintetizar de maneira muito interessante, né? E acabou criando uma das principais obras, uma das obras mais influentes até o dia de hoje, que é A Riqueza das Nações, e nós vamos conversar daqui a pouco sobre ela, ok? Mas esse autor, esse professor de Adam Smith, lá em Glasgow, foi muito importante para a formação teórica dele, certo? Eu vou colocar aqui outra escola, vai, muito importante, que muitas vezes nós esquecemos, mas influenciou demais a obra de Adam Smith, são esses caras aqui, os chamados fisiocratas. Já ouviram falar desses caras aí? Sim? Não? Então, deixa eu contar rapidamente a historinha desses fisiocratas para vocês, tá? Os fisiocratas, até então, acabei de falar aqui, a economia não necessariamente era considerada nenhuma disciplina autônoma, certo? Então, por exemplo, se nós pegarmos ali os chamados mercantilistas, né, existe um grande autor do mercantilismo? Nossa, esse cara aqui é o cara, ele criou a teoria mercantilista. Existe? Não. Até porque o mercantilismo não é uma teoria econômica, certo? O mercantilismo foi o próprio Adam Smith que cunhou esse termo na sua obra Riqueza das Nações, lá no final do século XVIII, mas o mercantilismo é mais um período histórico, nós vamos falar sobre isso com mais calma daqui a pouco. Então, gente, os fisiocratas, muitos consideram eles, aliás, como uma das primeiras escolas de teoria econômica do mundo, certo? E eles influenciaram demais o pensamento econômico em Adam Smith. Eles pensam pela primeira vez a ideia de se criar, da existência de um sistema econômico em si, certo? Eles também têm a ideia de trabalho produtivo e improdutivo, certo? E o principal autor, que aliás Adam Smith chegou até a trocar cartas com ele, dos fisiocratas, é esse cara aqui, aqui bonitinha, foto 3x4, eu arrumei para vocês, o Quesnay, François Quesnay, certo? De 1694 a 1774. O Quesnay, ele era médico da corte do rei Luís XV. Porque, assim, os fisiocratas, gente, eles, digamos assim, eles foram modas durante um período lá em Versalhes, né? Eles foram muito estudados durante um período na França. O livro, o principal livro de Quesnay é esse daqui, ó, o Tableau économique de 1758, né? E vem desta obra aquela ideia do laissez-faire, ou seja, a ideia da não intervenção do Estado no sistema econômico. Que era mais ou menos assim, tá? O que o Quesnay falava? Falava, ó, as ideias mercantilistas de um Estado interventor muito forte na economia é prejudicial para nós. Porque, por exemplo,
Vamos supor, hipoteticamente falando, que, sei lá, aqui na França eu produza trigo e o meu trigo aqui não é bom, certo? Se eu continuar com as ideias mercantilistas de intervenção do Estado na economia, fechando as fronteiras, né, estabelecendo ali alíquotas, não permitindo a entrada de outro trigo, o que vai acontecer? A própria França será prejudicada. O ideal é eu abrir essas fronteiras para que entre trigo de outra região, aí pode acontecer duas coisas. Ou eu melhoro efetivamente a minha produção de trigo e passo a conseguir concorrer diretamente com aqueles que estão lá fora, ou eu desisto do trigo e começo a plantar outra coisa. Ou seja, gente, a necessidade dessa não intervenção do Estado, ok? Como muito importante para o crescimento econômico. Ou seja, já veja aí que os fisiocratas, além de ser a primeira escola econômica, efetivamente, né, de ideais da economia, com a ideia da existência de um sistema econômico, são autores liberais. O Quesnay é muito claro que ele é um autor que defende o liberalismo econômico. Mas qual que é a diferença dele para outros e tal? O termo fisiocrata vem daí. E para os fisiocratas, né, não é mais os metais preciosos que gerariam riquezas, como na época do mercantilismo. O que geraria riqueza seria o quê? A agricultura, a terra. A agricultura é o verdadeiro e único modo de gerar riqueza. Por quê? Porque só a agricultura, de maneira bem simplificada, consegue gerar o que eu vou chamar de excedente. Por exemplo, eu consigo plantar mais do que eu vou consumir. Consequentemente, se eu consigo gerar esse excedente, eu consigo gerar lucro, ok? Lembrando que, óbvio, quando o Quesnay está escrevendo, era muito incipiente ainda a Revolução Industrial, até quando Adam Smith está escrevendo. Ele até considera ali a indústria como uma espécie, digamos assim, de complemento, mas o que geraria efetivamente a riqueza de uma nação é a agricultura e, óbvio, um Estado não interventor. Então, veja que é muito presente nos fisiocratas a ideia do liberalismo, certo? Muitas vezes nós esquecemos desses caras, mas eles iniciaram quase esse processo, pelo menos na teoria econômica, da implementação da teoria liberal, com esta questão em específico da agricultura, certo? Em 1774, aliás, os fisiocratas tiveram um representante como o ministro das Finanças, o Turgot, que era um fisiocrata. Né? Então, ele implementou a teoria dos fisiocratas na economia da França, só que o resultado não foi necessariamente tão positivo. Né? Os proprietários de terra, obviamente, que, digamos assim, se sentiram muito prejudicados e teve uma pressão muito grande, e o Turgot não necessariamente obteve muito sucesso com a sua política econômica fisiocrata ali no Ministério das Finanças da França no final do século XVIII, ok? Repare, gente, que em 1774, aliás, é antes, aliás, da própria publicação da Riqueza das Nações, da Adam Smith, certo? Então, os fisiocratas influenciaram bastante Adam Smith. Aliás, temos algumas cartas que Adam Smith trocou com Quesnay durante aí um período considerável, certo? Então, falado sobre essas importantes influências teóricas de Adam Smith, está na hora de falar rapidamente sobre as suas principais obras. Então, vou listar duas obras importantes. Óbvio que a Riqueza das Nações, de 1776, é a grande obra-prima de Adam Smith. Inclusive, muitos consideram que é com esta obra que inicia-se efetivamente a história da ciência econômica, certo? Agora, outra obra muito importante dele é esta, que vem bem antes, chamada Teoria dos Sentimentos Morais, que também é menos comentada do que a Riqueza das Nações, mas nós já conseguimos detectar ali um embriãozinho do que Adam Smith iria colocar na Riqueza das Nações. Vamos tentar entender por quê. Aqui é a capinha, né, das duas obras. Para quem não conhece nada sobre Adam Smith, recomendo ali que dê uma olhada, né, dê uma lidinha.
a teoria dos sentimentos morais e a riqueza das nações. Pois bem, gente, do que se trata essa teoria dos sentimentos morais de Adam Smith de 1759? Pincelei aqui uma frasezinha dele para ver se a gente consegue entender. A teoria dos sentimentos morais é uma teoria do julgamento moral fundada sobre os sentimentos dos indivíduos que introduz uma complexidade na análise da intersubjetividade dos sujeitos sociais e chama a moralidade para coadjuvante do interesse privado, permitindo uma compreensão mais completa da ordem social do mercado. Entendeu? Não, né? Então vamos entender do que se trata essa teoria do sentimento moral. De maneira bem resumida, é o seguinte: existia ali este filósofo, Bernard Mandeville, que é um filósofo holandês, porém passou muito tempo na França, na Inglaterra também, e ele tinha uma teoria que fazia muito sucesso na época, em que ele dizia o seguinte, ele falava, esse negócio aí de virtude ou não é muito contestado. Tá? A virtude não é claro para ele o que é virtude e o que não é virtude. Então, ele defendia, de maneira genérica, que, olha, o que promove o bem público, o que gera o que é chamado auto-interesse, que é muito importante para Adam Smith depois, a gente consegue entender de onde ele tirou esse termo, o que gera o auto-interesse, na verdade, não são as virtudes ditas pela sociedade, e sim os vícios privados. Ou seja, são os vícios privados, em outras palavras, que movimentam a economia, mais ou menos, é o que vai defender o Mandeville, certo? Já que o que é auto-interesse, pela perspectiva smithiana depois? É aquela ideia de que, olha, quando o empresário quer o seu bem, tal, ele quer o bem para a sua empresa, automaticamente ele vai querer o bem para a sociedade, algo mais ou menos desse gênero. Então, o que o Smith, nesse momento, já está fazendo debate é o seguinte, ele fala, o que o Mandeville está falando não é correto, tá? Não é correto afirmar que os homens são motivados por qualquer forma, digamos assim, egoísta. Então, esse negócio dos vícios privados, não é isso que movimenta a economia e não é essa a motivação do auto-interesse, certo? Porque não é possível que isso seja correto, e sim a virtude e a glória que movimentaria esse auto-interesse. Então, veja, o que eu estou querendo dizer aqui? Por que essa obra é importante para o Adam Smith e até a influência do Bernard Mandeville? Ele já está questionando o seguinte, fala, esse negócio de vício privado é uma furada, tá? Não é isso que gera riqueza, eu ainda não sei exatamente o que gera riqueza, mas não é esses vícios privados. Tem alguma coisa a ver com virtude, com glória, mas é óbvio que depois ele vai, digamos assim, desenvolver com muito mais clareza esse conceito na obra Riqueza das Nações mais para frente, ok? E aqui um pedacinho do próprio Adam Smith, tá? É grande falácia do livro do Dr. Mandeville representar cada paixão como inteiramente viciosa em qualquer grau e sentido, enfim. Então, gente, esse debate que está nesse livro do Adam Smith, que ele faz com o Mandeville, é importante para, posteriormente, inclusive, ele desenvolver alguns desses conceitos na sua obra A Riqueza das Nações. Ok? E falando em Riqueza das Nações, vamos ver rapidamente, então, o que de mais interessante Adam Smith falou lá, pelo menos sobre aquilo que mais cai nos vestibulares por aí. Primeiro ponto, gente, não tem como debater riqueza das nações sem debater esse termo que eu tenho certeza você já viu bastante nas aulas de história, chamado mercantilismo, certo? Para quem não sabe, gente, o termo mercantilismo foi criado pelo próprio Adam Smith na sua obra Riqueza das Nações. Sim. E o mercantilismo, portanto, ao contrário do que se pensa, não é uma escola econômica, não tinha lá grandes autores do mercantilismo. Não. O mercantilismo é um período histórico. Aliás, um período histórico bem longo, né? Que vai mais ou menos ali do século XV até a publicação da Riqueza das Nações do Adam Smith, em 1776. Então, como todo período histórico longo, o mercantilismo é também muito heterogêneo.
Então, você fala ali o que estava acontecendo no começo do mercantilismo é diferente daquilo que está ocorrendo no final, certo? Mas, assim, é óbvio que nós conseguimos puxar algumas coisas interessantes sobre o mercantilismo, principalmente chamado mercantilismo clássico, né? Que é aquele que está ocorrendo justamente ali no período das grandes navegações, onde nós tínhamos algumas noções de, digamos assim, daquilo que seria benéfico para a economia dos países naquele período. Quem escrevia as teses, entre aspas, mercantilistas? Eram comerciantes, né? Alguns pensadores, mas não existe um pensador específico do mercantilismo, certo? Se vocês lembram das aulinhas de história, por exemplo, alguns dos preceitos básicos do mercantilismo clássico, certo? Lembrando que já no século XVIII, até século XVII, XVIII, o que está acontecendo? As ideias liberais já estão começando a entrar na sociedade, certo? Agora, um dos principais preceitos do mercantilismo clássico, que inclusive culminou com as grandes navegações, com a invasão espanhola aqui na América, com a invasão portuguesa aqui no Brasil, por exemplo, é isso daqui, chamado metalismo. Você lembra o que é o metalismo? É aquela ideia de que os metais preciosos é o que gera riqueza para um país, certo? Ouro ou prata. Ah, isso acabou gerando, por exemplo, a vinda dos espanhóis da América e, digamos assim, eles encheram a Espanha de ouro e prata aqui das Américas. Inclusive, se eu fosse pegar todo o ouro e prata que foi retirado aqui da América e levado para a Espanha, dava para construir uma ponte ligando a América do Sul até a Espanha. Então, vamos pensar rapidamente no exemplo espanhol. Tá? O que está acontecendo ali na Espanha? Então, veja, entrou, beleza. Entrou ali na Espanha, vamos tentar entender isso daqui, uma porrada de metais preciosos nesse período, certo? Então, você está lá na Espanha, aquela alegria, né? Pós-invasão aqui na América, a quantidade de ouro e prata que entrou em território espanhol foi muito grande. Agora, pense aí se você é, sei lá, você é um comerciante espanhol. Vamos supor, hipoteticamente, você, sei lá, vende peruca lá na Espanha. Você está lá vendendo peruca, aquela alegria toda, e o que, que acontece? Você vê começar a entrar aquele monte de metal precioso ali na Espanha, principalmente para o seu público-alvo, né, que é a nobreza ali. Aí você pensa, meu, se está entrando esse monte de metal precioso, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço da minha peruca, certo? Então, houve nesse momento ali na Espanha, o quê? Um aumento inflacionário gigante. A inflação foi às alturas ali na Espanha. Tudo começou a subir de preço, certo? Mas subir tudo de preço significa necessariamente que você, como comerciante de perucas, está lucrando mais? Não necessariamente, né? Porque veja, tudo subiu. Então, ó, você comprava ali a sua peruca de um produtor espanhol por isso e vendia ela por isso. Aí você fala, vou aumentar meu preço, vou vender isso daqui. Só que esse cara que produz a peruca faz a mesma coisa. Ou seja, não necessariamente você aumentou a sua margem de lucro com a entrada desse monte de metais preciosos ali na Espanha. Aí você faz o quê? Ah, um belo dia, sei lá, você vai passear na França e vê que lá na França estão vendendo peruca, inclusive por um valor mais baixo do que aquela que você compra do produtor espanhol. O que você faz? Começa a comprar peruca desse produtor francês e não mais do mercador espanhol, do produtor espanhol. Ou seja, o que, que acontece? Entrou um monte de metais preciosos lá, a inflação subiu para dedéu, e o que, que subiu também? A importação, porque você parou de comprar peruca espanhola, se é que isso existia, e começou a comprar peruca francesa. Ou seja, subiu a inflação, subiu pra caramba a importação, e qual que foi a consequência disso?
Não, se você não está mais comprando peruca espanhola e sim peruca francesa, o que aconteceu com a produção de perucas espanholas? Começaram a cair drasticamente, ou seja, a produção nacional efetivamente na Espanha começa a cair. E o que acontece com esse monte de metal precioso que entra lá? Começa a sair da Espanha. Olha que interessante. Então, isso cabe nos lembrar o quê? O segundo preceito básico do mercantilismo clássico, justamente para não acontecer isso que eu estou falando, que aconteceu na Espanha, que era o quê? A necessidade de ter uma balança comercial favorável, insuperável. Você cansou de ouvir o professor de história falar isso nas aulas de mercantilismo, não viu? O que é uma balança comercial favorável? É exatamente você exportar mais do que importar, você vender mais do que comprar produtos de fora. E como que eu vou fazer isso? Apenas com uma forte intervenção do quê? Do Estado na economia, certo? Então, gente, só com a intervenção do Estado na economia, só com a forte intervenção do quê? Do Estado na economia. Agora ficou bonito, hein? Ou seja, gente, então, esses são os preceitos básicos aqui do mercantilismo clássico. Tá? O metalismo, a balança comercial favorável e a intervenção do Estado na economia, certo? Aí é o seguinte, legal, isso aí até que funcionou bem durante um período ali, tá? Aliás, nessa época toda, qual foi o país durante esse período denominado mercantilista para Adam Smith que, digamos assim, mais conseguiu entender esses preceitos básicos aqui e, digamos assim, ser o país que conseguiu lucrar bastante nesse período e transformar-se numa grande potência? Foi exatamente quem? A Inglaterra, certo? Olha que bonito você não sentir saudade da minha lousa. Então, a Inglaterra, nesse período do mercantilismo, foi o país que conseguiu, digamos assim, melhores resultados, certo? Então, vamos lá. Os fisiocratas, já falei, começam a criticar já esse modelo mercantilista. Por quê? Eles dizem o seguinte, falam, olha, durante um período isso funcionou, ok. Só que, conforme eu já falei lá atrás, essa forte intervenção do Estado na economia acaba fazendo o quê? Ele acaba impedindo o livre fluxo de capital e o livre fluxo de mercadoria no mundo, o que acaba, na verdade, em vez de ajudar, começa a prejudicar o comerciante, já que eu poderia lucrar mais se eu vendesse, se eu conseguisse comprar também de fora. Certo? Então, esse já é um preceito que os fisiocratas tinham e que o Adam Smith corrobora com eles. Então, o Estado passa a ser uma espécie de barreira para esse livre fluxo e, consequentemente, passa a ser uma barreira para a burguesia, para os comerciantes. Ok? Aí, qual que é a solução que os fisiocratas falam? Não é mais esse modelo metalista. O que gera riqueza agora, lembra? Para os fisiocratas era o quê? A terra, certo? A agricultura. Então esquece esse troço todo. Vamos abrir a economia, vamos fazer uma economia liberal, investindo na agricultura, porque a agricultura é o caminho para gerar excedente e gerar riqueza, certo? Então, não é mais o metalismo que gera riqueza para os fisiocratas. Legal, tenho que manter a balança comercial favorável? Tenho, mas também não é mais o Estado que deve intervir na economia, certo? Aí, beleza, essa é a perspectiva dos fisiocratas. Aí o Adam Smith olha para isso tudo e fala, concordo com você, Kesner, você é o cara. Concordo que o Estado não deve intervir na economia, que ele atrapalha, ele serve de barreira, né? Esse modelo aqui, mercantilista, já era. Nossa, já somos aqui modernos, somos quase no final do século XVIII. Só que eu discordo, Kesné, disso aqui, ó. Eu discordo que é a terra, que é a agricultura que vai gerar riqueza para uma nação. Mas espera aí, se não é o metalismo,
se não é a agricultura, o que vai gerar riqueza para uma nação? Aliás, esse é o título do livro, né? Riqueza das Nações. O que vai gerar riqueza para uma nação para Adam Smith? O que? O que? O que? É isso daqui. É o trabalho. Certo? Aqui, que beleza, preciso não ficar com saudade da minha lousa novamente. Ah, mas qualquer tipo de trabalho, professor, o cara na agricultura está trabalhando, não está no comércio tá trabalhando. Mas, em específico, o que vai gerar riqueza é o quê? A divisão desse trabalho, certo? Olha que bonito. E onde que esse trabalho é dividido mesmo, gente? A divisão do trabalho é gerado por quem? Pela indústria. Ok? Então, veja, gente, o Adam Smith é um dos primeiros autores que diz que a indústria, lembrando que a Revolução Industrial era completamente incipiente naquele momento, mas ele diz, olha, o que gera riqueza é o trabalho para a nação, esquece a agricultura é um complemento, esse negócio de metalismo não adianta, é a indústria, gente, a divisão do trabalho que a indústria gera, isso que gera excedente, isso que gera riqueza para uma nação, certo? Aliás, já caiu 1.295.000 vezes no vestibular aquele lance lá do Adam Smith, quando ele fala dos alfinetes. Até coloquei aqui a frasezinha para vocês, isso aqui já caiu no vestibular 500 vezes, né? Onde o Adam Smith faz aquela comparação lá dos trabalhadores de uma fábrica de alfinete, né? Separei aqui esse ponto ó, principal. Ele diz, olha, embora fossem muito pobres e, portanto, mal acomodados com a maquinaria necessária, podiam fazer entre si 48.000 alfinetes num dia. Mas se tivessem trabalhado isolado, independentemente, certamente cada um não poderia fazer nem 20, talvez nenhum alfinete por dia. Ou seja, gente, a divisão do trabalho gerado pela indústria é o segredo, pois aumenta a produtividade e, consequentemente, esse é o segredo para quê? Para gerar riqueza para uma nação. Entenderam isso, gente? Olha que bonito, para quem está com saudade da minha lousa, é uma beleza. Então, esse ponto dos alfinetes, da divisão do trabalho, que é muito presente, muito importante para entender Adam Smith, além da não intervenção do Estado na economia, né, é fundamental você lembrar, ok? Beleza? Aí, mais alguns outros assuntos relacionados a Adam Smith, né? Essa teoria do valor do trabalho. Então, desenvolvendo lá o seu livro A Riqueza das Nações, falei uma parte bem essencial dele, mas ele fala, olha, ao longo do tempo, né, das civilizações, nós tivemos mais ou menos 4 ordens de desenvolvimento econômico, isso obviamente antes da indústria, caça, pastoreio, agricultura e comércio, né? Cada um com um método de produção, distribuição completamente diferente. Porém, é só na atividade agrícola e na comercial que nós, seres humanos, desenvolvemos aquilo que é muito importante, que é a nossa liberdade natural, certo? Ou seja, o Adam Smith está falando que a liberdade é essencial, essa liberdade natural é essencial para o desenvolvimento humano, certo? Já que faz parte da natureza humana o quê? A troca, a permuta, né? Esse intercambiar. Então, isso, quanto mais desenvolvido isso, maior será o quê? O grau de divisão do trabalho na sociedade, e nós vimos que a divisão do trabalho é muito importante para entendermos Adam Smith, certo? Aí, Adam Smith, de maneira muito incipiente, né, faz uma reflexão sobre o valor de troca das mercadorias, né? Que, vejam, valor é uma coisa, preço é outra, ok? Mas isso nós não vamos desenvolver tanto agora. Mas ele diz que, basicamente, o que vai gerar o valor de uma mercadoria é o trabalho empregado na sua produção, os custos gerais, basicamente, da sua produção, ok? Outro ponto muito, mas muito importante que toda hora cai no vestibular da Adam Smith é essa ideia do auto-interesse individual. Ou seja, que já conversamos aqui,
a própria sociedade naquele período, né, as ideias liberais já estavam lá, presentes, né, mas ele diz que, olha, lembra de Mandeville? Ele falava que o alto interesse era gerado pelo vício. Ele, o Adam Smith desenvolve essa ideia do alto interesse. O alto interesse individual é muito importante, tá? Mas ele não é estipulado pelo vício, certo? E sim, esse alto interesse ele vai se harmonizar como? Através da mão invisível do mercado. Então, basicamente, é aquele negócio que é o seguinte: cada um tem sua empresa, certo? Você é um empresário e tal, aquela alegria. Então, a sua vontade, o seu alto interesse, diria assim, de fazer a sua empresa ficar legal, isso é o que vai gerar o desenvolvimento de um país. Ah, professor, mas você acabou de falar que não precisa do Estado para intervir. Não precisa do Estado. Para o Adam Smith, quem vai harmonizar essas relações do sistema econômico, quem vai harmonizar esses auto-interesses é exatamente o quê? A mão invisível do mercado, ok? Essa ideia, então, da concorrência ser muito importante para esse auto-interesse, ser muito importante para exatamente essa regulação da sociedade através do mercado, certo? Aqui uma frasezinha do Adam Smith, falando exatamente sobre a questão da mão invisível. Ele diz que, ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona realmente promovê-lo. Ou seja, aqueles conceitos básicos do liberalismo, certo? A necessidade da concorrência, né? O Estado pouquíssimo interventor, tá? A função do Estado é o bem básico possível, né? Ali, gerar segurança, uma outra instituição, tá? Mas, no geral, é a mão invisível do mercado que vai harmonizar as relações, ok? Então, para Adam Smith, isso é muito possível. Aliás, diria eu, esta perspectiva do Adam Smith norteia até hoje grande parte da teoria econômica liberal no mundo. Bem, nós temos o chamado neoliberalismo, que surge um pouco mais para frente, mas essa teoria do Adam Smith é completamente norteadora, por isso que eu digo que Adam Smith é um dos pensadores mais importantes e que mais influenciaram o mundo de todos os tempos, certo? E óbvio que nós temos algumas críticas a Adam Smith. Eu vou ressaltar rapidamente aqui David Ricardo, que também é um economista liberal, tá? Ele é um grande fã de Adam Smith, diga-se de passagem, só que ele tenta melhorar um pouco aquela questão do valor do trabalho e da mercadoria em si. Eu acabei de falar aqui que para o Adam Smith, né, por exemplo, o valor de uma mercadoria viria ali do seu custo de produção. Se isso fosse real hoje, por exemplo, a gente estaria comprando um tênis Nike por R$ 2, não é verdade? O David Ricardo, de maneira bem simples, eu estou falando, tenta resolver um pouco isso. Não é tão isso, é muito mais complexo, né? Porque eu tenho também, não é só o valor útil de uma mercadoria, eu tenho também o seu valor abstrato, né? Então ele dá o exemplo do diamante e da água. Então, o diamante vale mais que a água. Não sei até quando. Mas imagine se você estiver morrendo de sede no meio do deserto. O que vai valer mais, o diamante ou a água? A água. Ou seja, então o David Ricardo coloca essa coisa mais abstrata também para determinar valor e preço das mercadorias, ok? E Karl Marx, cansamos de ver, tem várias aulas de Karl Marx aqui no meu YouTube, só você dar uma olhadinha ali. Karl Marx é óbvio que é um forte crítico do Adam Smith e também do David Ricardo. Aliás, quando Karl Marx se apropria dessas obras, ele lê bastante elas, que ele desenvolve a sua própria, porque, segundo Karl Marx, o Adam Smith faz toda uma teoria voltada única e exclusivamente para o burguês, certo? Para o patrão, para o empresário. Ele até diz, o Adam Smith, na sua obra, que, olha, a política de salário tem que ser uma política assim, que não quebre o empresário, mas que não faça lá o trabalhador morrer de fome. Então, o Adam Smith, digamos assim, ele vê o lado positivo dessa divisão do trabalho, como gera riqueza, mas, segundo Karl Marx, essa riqueza é para o empresário e não necessariamente para o trabalhador.
Então, o Karl Marx vem e faz toda uma teoria justamente vendo o lado negativo dessa divisão do trabalho, e você conhece de alguns conceitos básicos, né, que vem da questão da mais-valia, da alienação e da ideologia, que é uma crítica direta a Adam Smith na sua obra. Beleza? Tá com dúvida do Karl Marx? Dá uma olhadinha nas aulas sobre ele aí embaixo, ok? Bom, gente, é um resumo do resumo aqui do Adam Smith, daquilo pelo menos que mais cai sobre ele por aí. Espero que você tenha gostado, beleza? Até a próxima, aquele abraço, tchau!